Olá, sou a Anabela Farias e venho falar-vos aqui de um bocadinho das plantas compradas este ano. As plantas que compramos no ano devem ser mudadas, sim. Todos já viram, eu tenho vídeos no YouTube, já os partilhei aqui no grupo, que são plantas, tem um torrãozinho no centro, com esfagno ou com concentrado também de fibra de coco moída e capta muita água. Quando nós regamos, aquilo fica uma concentração de água lá. Às vezes, se apertarmos, quando tiramos, ele perde, espremermos, tem água. Portanto, isto é importante que se remova. Esse torrãozinho que traz, que é forma de um pequeno vasinho, também há uma outra razão para o remover. Ele é muito antigo, porque foi ali que foi plantada a Phalaenopsis ou a orquídea quando saiu do frasco, e é um substrato muito velho, está ácido, precisa mesmo de ser removido. São essas as grandes razões para o remover. O primeiro é mesmo porque ele tem demasiada umidade. Aquela umidade funciona bem nos centros de produção, porque eles têm tudo controlado. Eles têm luz 24 horas, a temperatura constante dos 32 graus constante 24 horas durante todo o ano, e portanto aquilo funciona bem. A planta está constantemente a receber adubação, água e a produzir açúcares, por isso é que cresce tão rápido. Quando chega à nossa casa já não cresce tão rápido, porquê? Porque tem noite e tem dia. Portanto, ela durante a noite abranda e em princípio não está sequer a gastar energia, está ali um bocadinho em dormência durante a noite, por assim dizer. Uma dormência, que não é uma dormência, está em descanso, ou seja, não está a fazer nada, não está a produzir fotossíntese, não está a gastar energia ou está a gastar uma quantidade mínima. A planta só vai gastar energia quando tiver a luz e a temperatura e a água suficiente, aquelas três coisas funcionarem ali bem naqueles momentos e naquelas horas, é que a planta absorve e começa a produzir a sua energia. E gasta energia nessa altura para produzir os açúcares. Portanto, aqui, nesta fase, quando nós compramos a planta, nós temos que mudar. E para mudarmos, nós precisamos de usar um substrato que seja um substrato adequado. Não o substrato... nós temos que ler um bocadinho e perceber que o substrato que vamos usar é um substrato mesmo adequado. O substrato para Phalaenopsis é um substrato grande, granulado. Eles têm raízes grossas. Olhem a grossura destas raízes. Elas são grossas, portanto, estamos a falar de raízes bastante com uma dimensão razoável. E temos que lhes dar um substrato da mesma, mais ou menos, que seja adequado. Não a ver? Olha aqui uma, vou tirar a etiqueta. É isto que nós temos que ver. Vocês conseguem ver aqui o que eu tenho. É argila expandida, neste caso leca, e casca grossa. A casca, não dá para irmos ao pinhal buscar casca e cortar aquilo aos pedaços. Não funciona assim. A casca que nós compramos é uma casca que é tratada, que foi lavada, porque se nós pusermos a casca do pinheiro diretamente encostada às raízes, as raízes queimam-se todas. Elas vêm com resinas, com taninos. Taninos é uma substância repelente que o pinheiro tem para evitar que os insetos e os animais que o atacam, que se afastem. Não é? E, portanto, também afasta as Phalaenopsis, acreditem. Portanto, é isto que nós temos que ter em atenção. Mudar. Quando mudamos também o substrato, temos que ter em atenção ao vaso. Há quem diga que Phalaenopsis pode ser cultivada num vaso opaco e que é um mito as orquídeas não produzirem fotossíntese nas raízes. Não é um mito.
As phalaenopsis, as catleias, elas produzem de facto fotossíntese nas suas raízes, mas também produzem nas folhas. Tá bem? E portanto, quando nós cultivamos uma phalaenopsis num vaso opaco, pode correr perfeitamente bem. Qual é o grande problema no caso específico das phalaenopsis? É a água. Nós não temos como controlar a água se não tivermos uma enorme experiência de saber se a nossa phalaenopsis está ou não está regada. Não é? Esta phalaenopsis está aqui com as raízes todas verdes porque foi regada. Eu só sei se ela precisa de água ou não se eu tiver esta planta num vaso transparente. Portanto, qual é esta planta? Esta planta, vou puxar aqui a câmera para o pé de mim. Esta planta, vem aqui as coifas. Esta planta precisa de água. Está extremamente seca. E agora vamos aqui fazer o mesmo procedimento com esta, que está totalmente verde. Esta planta está regada, não precisa de água. Eu só sei isto se tiver um vaso transparente. Há as pessoas que dizem, mas nós podemos pôr o dedo. Eu pessoalmente sou adepta do vaso transparente. O vaso transparente fala comigo e daí termos muitas vezes sucesso ou não, tá bem? O substrato é fundamental, portanto termos aqui um substrato que seja adequado. Há um truque para mudar as plantas quando elas chegam, nós devemos eliminar aquele substrato. Podemos utilizá-lo em plantas no jardim e até podemos utilizá-lo como fundo de outros vasos, por norma é drenante, às vezes vem já todo desfeito, mas o que é também essencial é usarmos um substrato novo, lavado, isso é fundamental. Mas depois pomos a planta também, devemos ter a planta e as raízes de molho, um determinado tempo, uma meia hora, até as raízes ficarem bem verdes, porque elas tornam-se mais flexíveis e partem quando vamos metê-las no vaso. Também. Se acharmos que o vaso não é suficientemente grande no que vem, devemos pôr um vaso ligeiramente maior. O ligeiramente maior é mesmo ligeiramente maior. Vou-vos dar um exemplo. Isto é um vaso de compra, não é? E este é um vaso, como se vê, é um bocadinho maior, de uso que eu comprei a seguir, porque esta planta já não cabia aqui, e no entanto esta comprei-a e cabia. Portanto, é um ligeiramente maior. O vaso deve estar permanente, bem furado e termos a certeza que vai haver boa drenagem. A outra questão é que muitas pessoas compram as suas phalaenopsis, fazem tudo certo, mas não resulta. Têm a luz ideal, têm tudo ideal, mas não resulta. A planta estagna, estão permanente a erguer, não saem raízes novas. O que é que se passa? Há outro grande fator de sucesso para nós termos boas phalaenopsis. Além da luz, além da rega certa, além da temperatura ideal, porque são plantas tropicais, é a planta ficar presa. Nós não podemos pôr uma phalaenopsis aqui, estarmos sempre a mexer-lhe se ela não está presa, ou a mudar ou a limpar e a planta mexe-se. É fundamental que a planta, quando vai para dentro de um vaso, que fique presa. E como é que nós podemos fazer isto? Olhem, há várias opções, mas a mais comum é esta. Eu vou passar a mostrar. Vou puxar outra vez que o telemóvel para o pé de mim.
eu prendo faço aqui uns furinhos laterais com um ferro de solda. Estão a ver? Olha, esta planta é recente e já está aqui com uma haste floral. E prendo-a. Quando nós compramos uma Phalaenopsis, ou seja, depois de a plantar, ela fica presa. Nós, quando pegamos numa Phalaenopsis, ela não pode sair, ok? Isto não pode acontecer. Acontece com esta, tenho aqui outra. Nós não podemos, de facto, pegar na planta, ela não pode cair, ela não pode sair do seu lugar, está bem? Se a planta estiver solta, ela não vai desenvolver as suas raízes tão rapidamente e fica... e entra num estado de dormência, vai desidratando e vai morrer. Acaba por morrer muitas vezes, ou dá uma folha, mas voltamos atrás no tempo a seguir porque se mexe. As Phalaenopsis precisam rapidamente, quando são mudadas, de que as suas plantas, as suas raízes cresçam rapidamente para chegarem aqui também rapidamente ao encosto do vaso, para elas poderem circular em toda a volta e criarem aquela trama de raízes que nós adoramos ver e que lhe permitam essa estabilidade. Quanto mais rápido ela desenvolver as suas raízes e quanto mais rápido aparecerem as coifas, mais ela se irá alimentar, mais rápido ela irá florescer e quanto mais raízes tiver, melhor floração irá ter. Não tem nada a ver quase com adubos, está bem? E é isto que eu queria falar-vos sobre a mudança do substrato de plantas novas compradas no ano, está bem? Obrigada, bom dia.